Esse é o 7º vídeo da série sobre Blazor, dessa vez falando sobre formulários e data annotations, uma melhoria que foi introduzida no Blazor recentemente nas atualizações do .NET Core 3.1. Se você não deu uma olhada ainda nos demais vídeos da série, dá uma olhada no link que está aqui na descrição, onde contém todos os demais vídeos. Esse é o 7º vídeo em sequência da série. Toda quarta-feira e todo domingo, ou pelo menos 2 vezes por semana, eu estou lançando vídeo aqui no canal sobre o assunto, e toda sexta-feira no meu blog no Medium você pode checar aqui na descrição o link também. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma aplicação Blazor aqui. Eu estou utilizando o Visual Studio 2019, última versão, e precisa ter o .NET Core 3.1 instalado para utilizar o recurso de Data Annotation que a gente vai demonstrar. Vou dar um nome para a aplicação aqui de Blazor Validation Example e vou escolher o template aqui para 3.1, Blazor Server, poderia ser Blazor WebAssembly. Nesse aspecto não muda muito. O modo de se criar formulário e utilizar Data Annotation é a mesma coisa nos dois tipos de template. Estou criando a nossa aplicação aqui. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma model simples para demonstrar o cadastro de alguma coisa. Poderia ser um cadastro de funcionário, cadastro de qualquer tipo de objeto. Eu vou criar uma classe chamada person dentro de uma pasta chamada models, só para fim de demonstração, e vou incluir algumas propriedades nessa classe. Então, nossa classe chamada person, e vou criar algumas propriedades nela, padrão, como por exemplo ID do tipo inteiro, public string name, segunda propriedade, terceira propriedade public string email, quarta propriedade public string document, quinta propriedade public date time, birthday. E por que eu estou colocando aqui um date time? Para demonstrar como o Blazor trata tipos de propriedades diferentes atrelados ao formulário. Então o formulário muda o tipo de controle de acordo com o tipo de dado e de propriedade. Para utilizar a Data Annotation igual a gente tem no ASP.NET MVC, precisa utilizar esse namespace aqui, system.componentModel.dataAnnotations, e em cima de cada propriedade a gente dá para colocar annotations de validação para verificar a obrigatoriedade, para tornar obrigatório determinado campo, para validar o tipo de dado, validar nos casos de número, o range, o número mínimo e máximo atrelado à propriedade. Então vamos colocar aqui mais uma propriedade só do tipo inteiro para demonstrar a annotation range. Vou colocar aqui do tipo inteiro years company, só para fim de demonstração. Então, em cima da propriedade name, vou colocar aqui uma annotation required, que especifica que esse campo precisa ser preenchido, e vou colocar aqui uma mensagem específica que é o que vai aparecer no formulário caso esse campo não tenha sido preenchido. Como você pode perceber aqui, é exatamente igual o que a gente fazia e faz no ASP.NET MVC, não muda absolutamente nada, com exceção de que os data annotations para ASP.NET MVC ainda são mais robustos, mais maduros, e existem algumas adições que precisam ser feitas ainda no Blazor para tornar essa funcionalidade completa, mas a cada update isso vem sendo melhorado. Vamos fazer aqui também para documento. Então a gente já tem pronome, documento. Para a propriedade years company, eu vou simular aqui uma situação de que precisa, vamos supor que a empresa tenha 5 anos de existência e eu queira colocar um número máximo aqui de 5 para evitar erro de cadastro, e quero colocar um valor
que seja entre 1 e 5 ou poderia ser qualquer outro. Então o tipo de validação range é exatamente igual ao que a gente tem no aspirante MVC. Caso a condição não seja satisfeita, eu vou colocar aqui uma mensagem também: número deve ser entre 1 e 5. Então a gente já tem a data annotation para nome, para documento, para propriedade Years Company, que é o ano de empresa. E no nosso componente, eu vou colocar o nosso formulário no nosso componente index, vou trocar esse título aqui para formulário, e considerando que um formulário precisa estar associado a uma model especificamente, no nosso caso a model person que a gente acabou de criar, eu vou colocar aqui no bloco code do componente uma propriedade do tipo person, que se refere à classe que a gente acabou de criar. Ele não está enxergando aqui porque a gente precisa colocar ele aqui no imports para ser enxergado de forma global na aplicação como um todo, para evitar a necessidade de ficar especificando usings em todo lugar. Então já está reconhecendo aqui a nossa classe person. Eu vou dar um nome específico, eu vou criar uma instância para ela. Então a gente já tem aqui a propriedade do tipo person, que é a nossa model que vai estar associada ao formulário. Eu vou criar aqui também o método que vai ser disparado quando o formulário for submetido. Para esse exemplo especificamente, para esse vídeo, eu não vou inserir em banco de dados, não vou fazer alguma tratativa via API, porque o objetivo é mostrar o formulário em si e aspectos de validação e data annotation, mas nos próximos vídeos a gente vai incrementando a complexidade para o vídeo não ficar muito longo. Vou colocar uma mensagem aqui que vai ser exibida, uma mensagem de sucesso caso o formulário não apresente erros de validação. Então vou criar aqui uma propriedade do tipo bool chamada success. O valor padrão inicial vai ser false, e caso não tenha problema de validação, esse método vai ser executado, e eu estou trocando para true. A gente poderia trocar o valor para true depois de inserir no banco de dados, depois de ter um retorno de sucesso verdadeiro nisso. Então, se a propriedade tiver, se o cadastro tiver sido inserido com sucesso, no nosso caso, estiver com a validação ok, eu vou exibir essa mensagem pessoa inserida com sucesso, e que eu vou ter que colocar um comentário aqui dizendo que método para inserir pessoa poderia ser inserir no banco de dados utilizando Entity Framework ou enviar esses dados para um API. Como eu falei, a gente pode incrementar isso daqui num próximo vídeo para isso aqui não ficar muito longo. Então a gente já tem a propriedade pessoa, o nosso método básico de submissão de formulário, que vai ser disparado quando se clicar no botão submit do formulário. E para trabalhar com o formulário no Blazor já existem alguns componentes prontos, como esse edit form. Então a gente não precisa criar um componente do zero para formulário, já existem muitos componentes que já fazem parte do Blazor. Existem componentes customizados que você pode baixar também via no Get Package, dá uma olhada no GitHub também. A gente pode abordar isso mais para frente, mas já existem muitos componentes padrão. O nosso formulário precisa estar associado a uma model. Eu especifiquei aqui underline pessoa, que é a nossa model, e especifiquei que o submit do form vai chamar o nosso método form submit, então onValidate submit. Então, se a model tiver validada, tiver com os campos obrigatórios tudo certinho, preenchidos, o método form submit vai ser efetivamente disparado, o evento em si. Então vamos colocar aqui um por um os nossos
os componentes do nosso formulário atrelado à nossa classe person. Então, o primeiro caso aqui vai ser o nome. É algo repetitivo. Eu acredito que futuras versões do Blazor poderão ter a função de scaffold, igual a gente tem no ASP.NET MVC, que já gera o formulário para a gente a partir de uma model, que economiza bastante tempo ao desenvolver aplicações com a ASP.NET MVC de forma tradicional, já com uma model atrelada. Então eu vou criar aqui um input text. Esse já é um componente nativo disponível no Blazor já, que vai criar um input text, e a gente precisa associar uma propriedade aqui da nossa classe, no nosso caso name, para, como eu expliquei no vídeo sobre two-way bind e one-way bind, a gente precisa associar para que tenha correspondência dos controles do HTML com a model. A gente precisa utilizar esse bind value, igual a gente está fazendo aqui. Então, mesma coisa para o e-mail aqui, vou copiar e colar para ganhar tempo. Document, e o próximo aqui vai ser nascimento, que ao invés de a gente utilizar input text, vamos utilizar, existem alguns controles disponíveis, como por exemplo esse input date, que ele vai criar um controle de calendário nativo do HTML associado a nossa model, e a gente precisa passar aqui a nossa propriedade birthday, que é do tipo datetime. Então, portanto, é correspondente ao tipo de input que a gente está colocando. E a última propriedade que a gente precisa colocar aqui, tá acabando, é esse Data Annotations Validator aqui, que é o que vai, na verdade, obrigar a funcionalidade a efetuar a validação, e esse Validation Summary, que é o mesmo conceito que a gente tem lá no ASP.NET MVC, que ele vai exibir a lista de erros para a gente de acordo com os Data Annotations, as validações que a gente especificou atrelados à model. Um botão aqui Submit, então tá tudo certinho com o nosso formulário. Se eu só colocar aqui, acabei esquecendo o Years Company, deixa eu colocar aqui propriedade anos de empresa, e aqui ao invés de colocar input text ou outro tipo, eu vou colocar input number, e vou associar aqui a propriedade correspondente, que é pessoa.years company. Eu estou misturando aqui no nome das classes, propriedades, português e inglês, mas o interessante é você, em projetos reais, ou você faz tudo em português ou tudo em inglês, e simplesmente para manter o mesmo padrão. Então, se a gente rodar a aplicação e submeter o nosso formulário aqui, ele já está destacando em vermelho aquilo que não corresponde à validação que a gente colocou no Data Annotation, e está exibindo o que está errado baseado no que a gente colocou lá, retornando a mensagem. Então, à medida que a gente vai satisfazendo as condições aqui de obrigatoriedade ou de dados válidos para cada campo, ele vai já trocando automaticamente para verde aqui, e no campo nascimento ele está aparecendo ali o valor mínimo, o min value do tipo datetime, porque a nossa propriedade birthday não foi inicializada com nenhum valor no load, no bind. Então, o que a gente precisa fazer é ir lá na nossa model e trocar ele para nullable, que daí vai, se não tiver preenchido, vai exibir um valor vazio lá no formulário. Então, se a gente for aqui, eu vou trocar aqui para colocar um ponto de interrogação aqui. Então, pode ser null, pode ter valores nulos, e
A gente tem no ASP.NET MVC alguns data annotations disponíveis, como por exemplo esse data type aqui, datatype.emailaddress. Então já existe nativamente no ASP.NET Core a forma de validação, mas o datatype não está funcionando ainda 100% no Blazor, e pelo fato de já estar da intenção ser a mesma que a gente tem no ASP.NET MVC, ele acredito que nas próximas atualizações vai ter. Então, mesmo que a gente colocar um e-mail inválido aqui, ele não vai acusar nenhum tipo de erro, sendo que deveria. Então, a saída é, enquanto não se libera uma atualização, para isso, você pode fazer a validação de modo tradicional no submetido do formulário, checando se o e-mail é válido ou não, assim como proceder outro tipo de validação, verificar se o e-mail já existe na base de dados e por aí vai. E caso todas as condições sejam satisfeitas, está exibindo aqui uma mensagem pessoa inserida com sucesso. Então, se a gente for lá no nosso componente, o que daria para fazer em relação ao e-mail? Aqui no submetido do formulário, então tá passando lá a validação, se tiver diferente de vazio, simplesmente. Você pode criar um método customizado em outra layer da aplicação, num helper da vida, utilizar Fluent Validator atrelado a um método na sua classe, na sua camada de negócio da aplicação, tal. E a gente pode até abordar isso mais para frente. Esse foi o 7º vídeo da série, e nos próximos vídeos a gente vai aprofundar um pouco mais essa questão de formulários e validação, para integrar com o Entity Framework, para colocar validações mais complexas, para carregar o formulário preenchido em determinadas situações. E novamente, se você não acompanhou os demais vídeos da série, dá uma olhada no link aqui na descrição, onde eu criei uma playlist. Toda semana eu estou liberando 2 vídeos, a intenção é liberar toda quarta e domingo, e toda sexta-feira no Blog Técnico no Medium. Muito obrigado por assistir a série até esse vídeo. Até a próxima!